Olá, meu nome é Caio e eu sou mestrando em computação pelo Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o paper que eu vou apresentar se chama Exploring Direct Convolution Performance on the Gemini Accelerator. Bom, aqui uma breve agenda da apresentação. Redes neurais têm possibilitado o surgimento de várias novas aplicações. Um tipo específico de redes neurais, chamadas redes neurais convolucionais, ou CNN em inglês, são redes neurais específicas para trabalhar com imagens. Elas se diferenciam das redes neurais comuns porque elas têm camadas de convolução. O problema dessas camadas de convolução é que elas demandam um alto custo computacional. Alguns estudos apontam que cerca de 90% da computação feita em uma CNN ocorre apenas nas camadas convolucionais. Redes neurais podem ser processadas em diferentes plataformas de hardware. A mais comum e mais básica delas são as CPUs. O problema delas é que elas são lentas. As GPUs têm se tornado boas candidatas para o processamento de CNNs, mas elas não são suficientes. A NVIDIA propôs uma alternativa específica para esse tipo de processamento, que são os Tensor Cores, mas como há demanda no mercado de aplicações, uma solução melhor seria projetar aceleradores específicos para essas aplicações. Talvez o acelerador mais famoso atualmente seja a TPU da Google. Na foto nós temos a TPU na versão V2 e na versão V3. E além do que nós idealmente queremos um acelerador que seja a alta largura de banda com a memória, as TPUs elas se distinguem das outras plataformas de computação, como GPU e CPU, porque elas usam uma unidade específica para esse tipo de trabalho, no caso com redes neurais, que são os arrays históricos. Arrays históricos não são uma ideia exatamente nova. Nessa foto de um artigo retirado da década de 80, ele explica o funcionamento de arrays históricos. Por exemplo, ao invés do funcionamento tradicional de ter uma memória e um elemento de processamento que pode ser, por exemplo, a CPU, em que eu busco os operandos, faço a computação e salvo o resultado de volta à memória, eu posso buscar o operando da memória, performar o maior número de computações em elementos de processamento e depois salvar o o resultado de volta na memória. E isso permite um maior número de operações do que nas formas convencionais. Certo, mas e esse trabalho? Bom, quando os aceleradores são propostos na academia ou avaliados, eles são avaliados utilizando benchmarks e redes neurais. E então os resultados são referentes à execução de uma rede neural completa. E alguns detalhes de como o acelerador funciona em alguma camada específica acabam sendo omitidos e não são analisados. Então, o problema que o trabalho propõe a resolver é inspecionar como é que é um cenário mais micro, como é que o acelerador funciona em uma camada específica. Então, o objetivo do trabalho é explorar a performance de convoluções no acelerador Gemini. Certo, mas por que convoluções? Porque, como nós vimos, elas são a operação que mais custa computacionalmente em CNNs. E por que o Gemini? Porque ele é um gerador de arrays históricos open source. Certo, agora uma rápida recapitulação sobre convoluções 2D. A convolução 2D pode ser calculada utilizando a equação em cima, no slide. Mas uma forma mais fácil de visualizá-la é por meio das imagens aqui. À esquerda nós temos uma matriz de kernel, no meio uma matriz de entrada e à direita uma matriz de output. O processo de convolução pode ser feito da seguinte forma: sobrepor a matriz de entrada com a matriz de kernel e então multiplicar os elementos sobrepostos, conforme está mostrado aqui em cima. Cada elemento sobreposto vai gerar um produto parcial e então os produtos parciais vão ser somados para poder gerar um elemento na matriz de saída. Na prática, em CNNs as convoluções usam 4 dimensões, tensores de 4 dimensões, e a complexidade é dada pela equação acima. Ainda temos uma convolução em 2D, pois a matriz de kernel só caminha em 2 direções na matriz de entrada, mas são feitas muito mais operações do que no exemplo anterior.
Aqui nós temos um overview de um sistema usando Gemini. Bom, Gemini, aqui à direita, aqui é o gerador de arrays históricos, e ele é utilizado para acelerar operações com matrizes. Pode ser, por exemplo, uma soma ou uma convolução. Como ele é um gerador, ele é capaz de gerar esses componentes, como por exemplo, array histórico ou scratchpad com diferentes parâmetros. É possível escolher um scratchpad de tamanho maior ou menor, com mais ou menos bancos. Também é possível mudar o tamanho do acumulador, ou então o número de elementos de processamento no array histórico. O Gemini ele não funciona sozinho, ele precisa de um processador RISC-V, que no caso aqui está representado pelo processador Rocket, e o RISC-V é um ISA aberto, desenvolvido pela Universidade de Califórnia, Berkeley. Para se comunicar com o Gemini, o RISC-V tem uma série de instruções customizadas que permitem o controle do acelerador, de forma fortemente acoplada. Por exemplo, existe uma instrução que move os dados para a memória do acelerador, outra que faz a computação, outra que puxa os dados de volta e salva na memória. E dessa forma, o RISC-V consegue se comunicar e utilizar o Gemini. Aqui um overview do array histórico presente no Gemini. À esquerda nós temos o array histórico, que é composto de vários tiles, e cada tile é separado por um banco de registradores, de forma a formar um pipeline. No meio, nós temos um tile, que é composto por vários elementos de processamento, ligados combinacionalmente, e cada elemento de processamento é uma unidade básica de computação, e elas podem funcionar de forma wait stationary ou output stationary. E isso muda a forma como o fluxo de dados flui ao longo do sistema. Bom, agora sobre a metodologia utilizada nesse trabalho. Nós vamos avaliar 3 sistemas. O primeiro é o Gemini e os outros 2 são sistemas de CPU. Um é uma CPU levemente carregada, isto é, ela vai executar somente o benchmark, e o outro é uma CPU altamente carregada, que vai executar o benchmark e outras aplicações. O benchmark consiste em uma aplicação de convolução, que pode ser executada tanto no Gemini quanto na CPU, e os parâmetros avaliados são a variação de patch e a variação da dimensão de entrada dos tensores, no caso, o número de linhas e colunas. Os experimentos consistem em fixar o número de linhas e colunas em 56 e variar o batch de 1 a 10 em incrementos de 1. E a outra rodada de experimentos consiste em fixar o batch em 4 e variar o número de linhas e colunas de 10 a 100 em incrementos de 10. Nós escolhemos esses valores pois eles representam valores encontrados em camadas de convolução de CNNs. E as métricas avaliadas são o tempo de execução, o consumo de energia e a frequência mínima que o Gemini precisaria ter para ter o mesmo tempo de execução que uma CPU. E no caso, a frequência mínima é dada pelo número de ciclos que o Gemini precisou para poder rodar a aplicação, dividido pelo tempo de CPU. O sistema utilizado para o Gemini é a configuração padrão, disponível no repositório Chipyard, que utiliza o Gemini, mas o Rockchip também na sua versão padrão. O hardware do Gemini utilizado consiste de apenas um tile, com 16 por 16 elementos de processamento, que computa em 8 bits de inteiro. O scratchpad é de 256 KB, o acumulador de 64, a potência é de 568 mW e a frequência adotada é de 500 MHz. Tanto os valores de potência e frequência são utilizados como resultados do paper original do Gemini, pois existe uma das sínteses que lá eles fazem que tem características de hardware bem similares ao Gemini utilizado neste trabalho. Como o Gemini está disponível como um código em Teasel, que é compilado para um código Verilog, nós utilizamos o simulador Open Source Verilator para poder simular o código em Verilog e obter os resultados de tempo. No caso, nós vamos obter o número de ciclos necessários para poder executar o benchmark. O hardware de CPU utilizado nos experimentos é um processador Intel i5 4460 operando na frequência de 3 GHz. Nós utilizamos o sistema operacional Ubuntu 16.04 e para poder recolher as métricas de tempo, energia e realizar o estresse, nós utilizamos as ferramentas Time, disponível pelo sistema operacional, Stress, também disponível pelo sistema operacional, e PCM, que permite o acesso aos contadores de energia dos processadores Intel. Agora, a análise de tempo de execução
do Gemini. No gráfico da esquerda nós temos a variação do batch size e no gráfico da direita a variação do engine size. A linha azul representa o tempo de execução e a linha tracejada vermelha representa o tamanho do texto de entrada. É interessante notar que a partir do tamanho de batch size igual a 5, ocorre um aumento acentuado no tempo de execução. Esse aumento ocorre porque o tamanho do tensor de entrada é maior do que o tamanho do scratchpad do sistema, que é de 256 kilobytes. O mesmo aumento ocorre também no gráfico do engine size a partir da entrada 70. Também é interessante notar que executar o programa em um acelerador não altera a complexidade do algoritmo. Por exemplo, nós podemos ver que o batch size ainda cresce de forma linear, pois o n, que representa o batch size, só aparece uma vez na equação de custo, e o engine size cresce de forma polinomial, pois ele aparece duas vezes na equação de custo na forma da variável DI. Agora os resultados de execução para o sistema CPU. Em laranja nós temos a CPU altamente carregada e em azul a CPU levemente carregada. Diferente do sistema Gemini, que foi simulado em RTL e é mais determinístico em relação ao resultado de tempo de execução, o sistema CPU pode ter uma maior variabilidade, já que os benchmarks foram executados em um sistema completo. Então, cada benchmark foi executado 100 vezes e os pontos no plot representam a média dos valores e as barras de erro representam o desvio padrão. É interessante notar que para ambos os cenários o tempo de execução da CPU levemente carregada foi mais determinístico, isto é, as amostras não variaram tanto, diferente da CPU altamente carregada, que além de ter um tempo de execução muito maior, as amostras também tiveram maior variabilidade. Agora, comparando os resultados de tempo de execução entre todos os sistemas. Para a variação de batch size, o Gemini foi 4.2 vezes mais rápido do que a CPU levemente carregada e até 8.8 vezes mais rápido do que a CPU altamente carregada. De forma similar, para a variação do engine size, o Gemini foi até 10.7 vezes mais rápido que uma CPU levemente carregada e até 18.3 vezes mais rápido que uma CPU altamente carregada. Agora, a análise de energia para os sistemas. A CPU altamente carregada obteve um consumo de energia muito maior do que as outras plataformas. Isso já era esperado, pois ela mantém todos os cores ativos. Mas o que é interessante ver é que o Gemini basicamente não consumiu energia quando comparado com o consumo dos CPUs. Isso ocorre porque o Gemini utilizado no trabalho pode ser considerado como uma plataforma de computação embarcada e ele vai consumir muito menos energia do que uma CPU de desktop. E como vimos anteriormente, o tempo de execução ainda assim foi muito menor, mostrando que o Gemini possui uma maior eficiência energética e em tempo de execução. Até agora, nós consideramos o Gemini operando em 500 MHz, mas como ele pode ser utilizado também em cenários embarcados, onde as frequências requeridas podem ser menores, nós analisamos qual é a frequência mínima que ele precisaria ter para obter o mesmo tempo de execução que o sistema CPU. E no caso do engine size, aqui à direita, por exemplo, nós podemos ver que mesmo se o Gemini operasse abaixo de 100 MHz, ele conseguiria obter resultados de tempo tão bons quanto a CPU operando em 3 GHz, indicando que existe uma boa eficiência computacional na plataforma. Agora as conclusões do trabalho. O Gemini conseguiu atingir um tempo de execução até 10 vezes menor com a CPU levemente carregada. Nós também observamos que um tempo de execução do benchmark em uma CPU altamente carregada pode ser difícil de prever, algo que não ocorreria no Gemini, já que ele é um sistema dedicado. E também percebemos que o Gemini pode atingir o mesmo tempo de execução de uma CPU, até mesmo levemente carregada, operando em frequências muito menores, mostrando uma melhor eficiência computacional. Bom, aqui são as referências que eu utilizei para poder fazer essa apresentação. E é isso. Obrigado a todos. No link do repositório é possível encontrar instruções para poder reproduzir os resultados desse trabalho. E é isso. Obrigado.